Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui, uma alegria, sempre uma oportunidade de vir aqui falar. Normalmente sou eu que mais aprendo, normalmente os temas são sempre para mim, então sempre refletindo sobre o que a espiritualidade propõe. E o convite dessa quarta, também foi inusitado, porque tinha uma outra tarefeira escalada, mas ela não pôde vir. E aí, a princípio, eu falei, deixa eu pensar, porque eu não tenho nada em mente. E a espiritualidade sempre se encarrega de colocar ali na nossa visão, nos nossos pensamentos, quando é a nossa hora. E então chega uma mensagem que inclusive eu gosto muito, que é a mensagem do Salmo 23. Imagino que todos conhecem? Imagino não, vamos perguntar que fica mais fácil. Todos conhecem o Salmo 23? Não? Tá. Então hoje nós vamos conhecer o Salmo 23. Eu tive a grata alegria de ter tido uma professora. Olha a importância dos professores aqui. Não sei se tem mais, eu conheço dois aqui desse lado. De ter professores, também ali, professora. De termos professores. Professora Isabel, ela era, se eu não me engano, adventista. Me lembro como se fosse hoje, na quarta série. Ela levou os livrinhos pequenininhos, que é, como chama, gente? Me ajudem aí. Os que tem os salmos, o Velho Testamento, Acho que os adventistas usam só a base do Velho Testamento, se eu não estiver enganada, tá? Se eu tiver, me corrijam aí. E ela presenteou cada aluno com o Velho Testamento e nos fez decorar o Salmo 23. Então, eu passei a quarta série inteira, todas as sextas, se eu não me engano, falando o Salmo 23. Então, é uma coisa muito boa que eu tenho na mente, que tem aqui o Salmo 23, que vira e mexe, por mais que eu possa me perder algumas palavras, quando tá bem apertado assim a situação, eu vou lá e recorro a essa mensagem que é belíssima. E a gente vai falar também de um outro problema que acontece, e muitas vezes, que é a questão da interpretação, ou aqui no caso, da tradução em si mesmo. Então, essa construção que eu vou trazer para vocês, ela está baseada num trecho de uma palestra que eu também vi há muito tempo atrás, do André Marosso, ou Moroso, acho que é Marosso, André Marosso. Ele é diretor de cinema e também trabalha na TV Espírita. Então, vira e mexe, tem muito conteúdo dele, ele mesmo falando na internet. Mas esse trecho dessa palestra em questão, ele está numa casa espírita fazendo uma palestra também sobre essa reflexão do Salmo 23, que é o que a gente vai construir aqui, esse pensamento juntos, tá? Então, o Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias,
e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bonito, né? Eu particularmente acho maravilhoso, né? E sempre recorro a ele, porque esse salmo, quando a gente fala, né, agora que todos já sabem, para mim, ele tem a percepção de que ele é muito atual. Vocês concordam? É uma mensagem que é muito atual. Entretanto, tem 3.000 anos que ele foi escrito. Ele nem é da época de Jesus, ele é mais antigo ainda. Ele foi escrito por Davi, que era um rei na época. E diz, né? Tô falando aí, citando segundo as fontes da internet, tá? Não tenho profundidade para fazer aqui uma coisa mais tão profunda com vocês. Mas segundo a internet, esse salmo foi escrito porque Davi se encontrava encurralado num vale por inimigos que estavam tentando atacá-los, tá? E então ele reflete sobre isso. Então o Salmo 23 nos convida a, mesmo que tudo esteja me chamando, me empurrando para a pressão, para o desconforto, ainda assim eu me manterei na paz. Coisa bem fácil, né? Hoje em dia a ansiedade é uma coisa que ninguém tem. E aí, por onde a gente começa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Toda a reflexão do André começa aqui, nessa segunda frase, nessa segunda parte da frase, nada me faltará. Se nós pegarmos um professor de português, ele vai dizer que nada, por exemplo, é meio contraditório no sentido de todo mundo tem a quantidade de dinheiro que gostaria? Tem ou não tem? Não. Vocês já passaram por problemas? Já passaram por problemas. Vocês já se despediram de alguém que amava? Tá. Então assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segundo o dicionário, nada significa coisa nenhuma, de modo nenhum, em grau nenhum. Então, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se a gente já descobriu que falta dinheiro, que faltou saúde, que falta às vezes objetivo, que falta às vezes a pessoa que a gente ama, que deixou o plano, né, terrestre, não fica meio contraditório? Como é que a gente vai acreditar que o resto é verdade se na primeira frase já cai por terra? Porque tá faltando, não tá? Se a gente colocar um raciocínio lógico, tá faltando. Mas qual é a reflexão que o André Marosso nos convida? Ele fala aqui de um problema de interpretação e de tradução. Porque imagina, esse texto foi escrito há 3.000 anos atrás. Nós estamos falando de uma época onde as pessoas que sabiam ler e escrever eram assim, raríssimas. Até que, sei lá, 1700, 1600, o estudo, o conhecimento ainda era muito restrito, certo? E ele foi escrito no hebreu, hebraico, tá? Para chegar no português de hoje. Imaginem quanta tradução já não teve. Imagina se a gente trocar esse nada por e. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Se a gente colocar um e, a gente entende que por mais que eu passe falta de dinheiro, saúde, enterre os meus entes queridos, tenha depressão, lá ele estará comigo.
Faz sentido? Se eu trocar o nada por e? Aí sim, Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Deitar num pasto verdinho assim, traz a sensação de que a gente vai ficar ali gostoso, se confortar com a natureza, um momento de reflexão, né? Desanuviar a cabeça aí. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, me leva ali por um caminho que vai ser tranquilo. Entendo que o meu talvez não seja, mas eu quero que o Senhor me leve para o do Senhor, que é tranquilo. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Essas veredas são os caminhos, né? Guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Porque se fosse pelo meu amor, se fosse pela minha escolha, eu não queria ir pelas veredas da justiça, não. Porque eu com certeza vou encontrar provas lá, pelas quais eu vou ter que passar para ser merecedor de chegar até o reino do céu. Porque ninguém chega ao reino do céu sem passar por provas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Por que eu não vou temer andar pelo vale da sombra da morte? É como você pegar uma pessoa que tem medo de cemitério e jogar ela lá meia-noite em pleno cemitério e sair correndo. Ela vai ficar morrendo de medo. Mas por que essa pessoa não ficaria com medo se ela acreditasse que Jesus está com ela? Porque tu estás comigo. Porque por mais que eu esteja no cemitério meia-noite, eu morro de medo disso, o Senhor está comigo. E não porque nada me faltou, porque faltou. Faltou alguém abrir a chave, o portão do cemitério para eu sair correndo. Faltou alguém ter bom senso de não me colocar no cemitério à noite. Faltou alguém não despertar em mim uma sensação que eu ainda não tenho condições de controlar. Faltou saúde. Mas se, diante de tudo isso, nós estivermos conectados e soubermos que Jesus está conosco, aí a gente pode se sentir confiante. Porque não é nada vai me faltar um monte de coisa. Mas por mais que falte tudo, especialmente porque nós estamos no mundo material, então a gente está falando de faltar coisas materiais, ainda assim, lá Ele estará, dentro de nós. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aí eu fui procurar a diferença de vara e cajado, que para mim quase era a mesma coisa. Então, a vara, aqui ele coloca que é um instrumento para afugentar os animais, né? Que o Davi, ele era pastor. Então, ele pastoreava as ovelhas da família. Então, ele andava com a varinha e um cajado. Era quase a visão, assim, do Gandalf, do Senhor dos Anéis. Aquele senhorzinho, né? Andando com seu cajado ali. E a vara servia para afugentar lobos, por exemplo. Então, se a gente trouxer essa metáfora, nós somos as ovelhas. E tá cheio de lobo. Ou, de repente, a gente pode ser o lobo, né? Mas a gente gosta de falar que a gente é a ovelha. Então, a vara servia para isso. E o cajado, porque eles andavam por lugares que sempre tinha muitos perigos, né? Pela condição geográfica. Então, ele fala que esse cajado servia tanto para falar assim, volta. Aí esse cajado tinha uma pinça assim, ó, que servia para passar pelas perninhas das ovelhas, para voltar elas pro prumo, ou às vezes se essa ovelha caía assim, em algum buraco, alguma coisa, também servia para içar as ovelhas. Então, são ferramentas, certo? Quantas ferramentas nós não temos disponíveis hoje
para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima, que é um dos convites, por exemplo, do Espiritismo, né? A reforma íntima. Tem várias varas, tem vários cajados, basta que a gente queira usar. Para que quando a gente caia nos precipícios, que vai cair várias vezes, a gente possa ser içado de lá. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Aqui, só se for para eu me vangloriar, né? Porque ainda não tô nessa fase de chegar nesse nível, gente. Unges a minha cabeça com óleo. Óleo era a referência que eles estão fazendo a azeite de oliva, que eles tratavam os ferimentos das ovelhas. Então, era o remédio da época. Então, esse olhinho unges a minha cabeça com óleo. Sempre que eu precisar de um remédio, Senhor, por favor, me socorre aqui com a dipirona, uma neusa, né? Os remédios mais elaborados, que a medicina libere, né? A indústria farmacêutica libere, que segundo algumas pessoas dizem, inclusive a NET, já vi ela falando, que já existe, né, remédios para curar o câncer. Mas infelizmente a indústria farmacêutica ainda não acha não acha o momento de liberar os remédios para cura, porque eles ganham muito mais com os tratamentos. Fica a dica aí. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Nossos mentores estão conosco todos os dias. Me veio a lembrança aqui do filme do André Luiz, da mãe dele, né, do reencontro dele com a mãe dele no plano espiritual, no nosso lar, e ela fica ali um período com ele, isso depois do André Luiz ter visto a ficha corrida dele, e depois do André Luiz também ter acessado ali os arquivos de quem rezou por ele, e ter brigado com a moça lá do arquivo e falado que ela estava errada, e que aquele arquivo dele tinha sido extraviado. Porque só a mãe dele e uma paciente que ele atendia de graça, não porque ele era caridoso, mas porque a secretária dele era, e colocava ela meio que no final assim dos pacientes, e aí mandava ela ficar esperando com o marido, e no final da sessão, aí a secretária dele fala, né, ele tá quase tirando ali o instrumento dele, tipo assim, cerrei o expediente, aí ela olha pra cara dele e faz assim, ó, né, que tinha mais uma, e ele já sabia que essa paciente não pagava. E aí a secretária dele olha pra cara dele assim, com a cara do gatinho do Shrek, tipo, por favor, por favor. Aí ele atendia. Sorte dele, porque foi a única pessoa, tirando a mãe dele, que rezou por ele. Sorte dele. Então, olha o nível do que uma caridade, mesmo que não tenha sido a gente que tenha feito na sua integridade, ou a gente não queria ter feito, se fosse da nossa livre espontânea vontade, assim, não teríamos feito, mas o que isso pode nos causar. E aí, a mãe dele, depois desse encontro e tudo mais, vira, porque ela já não estava mais em nosso lar, ela já era um espírito mais evoluído, então ela habitava planos mais altos, né, de maior luz, enfim, tinha tarefas nesses outros planos, e ela fala, meu filho, quando você precisar, eu virei, basta pensar. E aí ela coloca a condição para que ela seja chamada, o pensamento. Basta pensar. E eu virei.
Então, será que Jesus, Deus, nossos mentores nos abandonam ou somos nós que damos as costas a eles? Porque ele está dizendo, ó, certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu não estou sentindo isso, provavelmente é porque nós demos as costas. Porque é uma promessa. Deus é bom, é justo, misericordioso. Sendo assim, não cabe mentira. Se não cabe mentira, se ele disse que estaria conosco, ele está. Mas e quão perto dele nós estamos? Aí é que está o problema. E talvez esse seja o motivo que a gente não sinta tanto essa presença. Que a gente não se afiniza tanto com o nosso mentor, nosso anjo da guarda. Porque a gente escolheu caminhos diferentes. E nesses caminhos, né, eles estão aqui só por trás. E ainda assim, quando eles podem, eles vão com a vara e o cajado, tá? Muitas histórias que nós lemos, especialmente nas obras do André Luiz, falam que por mais que as pessoas não queiram, elas sempre são ajudadas. Eles relatam de pessoas que vão, por exemplo, às casas espíritas procurando tratamento, que ela está indo lá pelo mesmo motivo, já é, sei lá, a 30ª vez. Mas em nenhuma delas eu vi eles dizendo, nós não faremos nada por eles. Nós nos recusamos porque já te atendemos e você não mudou porque não quis. Agora você que lute, sozinha. Em nenhuma vez das leituras que a gente fez eu vi isso. Todas as vezes era, cada vez que isso acontecia, eles iam até o lar das pessoas para tentar entender o grau de profundidade da dor em que aquelas pessoas estavam. Porque na maioria das vezes é isso. Nós estamos num grau de sofrimento e de dor tão grande que a gente não se conecta com o nosso interior. Nós somos reativos com medo do que a gente está sentindo. Então a gente reage que nem um animal, né, uma fera, porque a gente, quando sente alguma coisa mais profunda, a gente fala, opa, não quero sentir isso aqui. Então eu vou lá e, às vezes, ataco. Então, quantas vezes a gente já não leu até em história de romance, nem precisa ser espírita, que da boca saía, eu te odeio, e no coração tava gritando, eu te amo. Mas entre o coração e a boca tinha um trem ali no meio chamado orgulho, vaidade, arrogância, crenças, preconceito, e funcionava como se fosse um filtro, como se fosse um tradutor. Do coração saía eu te amo e a boca expressava eu te odeio. E tô falando isso inclusive de mim mesma, tá? Sou mestra nisso. Nós não nos conectamos com os nossos sentimentos. E é por isso que a gente tá aí, à torta e à direito, dando ordem para todo mundo. É muito mais fácil. Não mostra a nossa vulnerabilidade. Para algumas pessoas, inclusive, é muito mais difícil mostrar vulnerabilidade. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se a gente vai habitar lá por longos dias, aqui ele pode estar falando do processo, né, após o desencarne, que o nosso lar, nossa casa, né, nossa verdadeira morada é do lado de lá. No filme do Divaldo, por exemplo, tem a primeira vez que ele vai ao centro espírita, ele vai dar passividade, ele se senta à mesa, né, e ele dá passividade para o irmão dele que havia desencarnado, que foi ali todo o motivo dele ter se descoberto
ter descoberto que o que ele passou a infância inteira era mediunidade. Porque chegou, né, naquele momento ali, pessoas que foram conectando, e ele chega até uma médium que tinha os mesmos dons que ele, e estava vendo o irmão dele grudadinho lá na perna dele, e fazendo com que ele não andasse. Ele ficou 6 meses acamado, porque ele não conseguia andar, porque o irmão dele estava ali num processo obsessivo, tá? Naquele momento, e não por ódio, mas porque o irmão dele não entendia que tinha feito a passagem, e o Divaldo também não sabia controlar a mediunidade dele, mas como eles estavam na condição de obsessor e obsediado, o Divaldo não via o irmão, mas ela, que era médium e era chegada a hora de revelar o motivo pelo qual ele estava ali na cama e médico nenhum dava jeito, chegou e já bateu o olho ali e pronto, ó, o problema é aquele rapaz ali que é o seu filho, tá? E aí, depois que Divaldo descobre, depois que é feito todo o processo, o rapaz volta para a pátria espiritual. E na primeira vez que o Divaldo vai à casa espírita, ele passa uma mensagem para todos, inclusive para a mãe. Então ele fala, né? Minha mãe, não chores por mim, né? Não agasalhe esse sentimento de revolta. Olhe para a minha morte, sinta alegria pela minha morte como um filho que foi liberto de uma prisão. Então, pense na minha morte como se eu tivesse sido libertado de uma prisão. Porque é isso que a Terra é para nós. Uma prisão. Uma prisão porque nós estamos todos presos dentro do nosso corpo para cumprir uma tarefa, ou várias tarefas, e inúmeras microtarefas, né? Ou micromissões, uma missão conosco mesmo, né? Que com a humanidade aí, imagino que a gente não tenha. E ele fala, né? Tomara eu ver você chorando por causa de mim. Então, tudo que ela sentia, ele sentia do lado de lá. E ele fala, né? Do lado de cá, eu lhe amo ainda mais. Belíssimo, belíssimo. Vai significar que ela nunca mais vai ter saudade? Mas de jeito nenhum. Vai significar que nós espíritas somos um poço de frieza e que quando a pessoa morre a gente fala assim, olha, se libertou da cadeia? Não vai, especialmente se for nossos entes queridos. Mas vai trazer para nós um arcabouço para que a gente entenda que nós vamos nos reencontrar, que isso foi um tchau muito longo e muitas vezes, mas foi um tchau sabendo que nós vamos nos reencontrar. Nunca um adeus de nunca nada vai encontrar de novo, tá? É um tchau. E isso ameniza o nosso sofrimento, mas não tira a nossa saudade. E aí isso ensina também, ou pelo menos é um norte, para que a gente aprenda a lidar com essa dor. Para que a gente entenda que se nós, diante da perda de um ente querido muito próximo, nos deixarmos abater por um processo de depressão, né, pensamentos suicidas, tudo que você sente do lado de cá, o espírito que está do lado de lá também está sentindo. Também tem uma outra comunicação no filme do Divaldo em que fala, né? O rapaz também desencarnou muito jovem. Então ele vem e orienta o pai. Meu pai, você é muito bom com a ciência da Terra, a psiquiatria, que era o que ele era.
Porém, você já tratou muito médium como doente mental. Estude com o mesmo afinco que você estuda a medicina, a parte da espiritualidade. E isso vai te trazer mais conhecimento e condições de tratar uma situação que precisa ser enfrentada sobre vários pontos de vista e sobre vários ângulos. A depressão, por exemplo, quando ela está ali diagnosticada, instaurada, ela precisa ser enfrentada do ponto de vista da medicina, ela precisa de remédio, ela precisa de processo terapêutico, precisa ver qual processo terapêutico se afiniza mais com a situação que você está passando. Às vezes não é tudo que vale para todo mundo e não é tudo que vale em qualquer hora. E ela também precisa do ponto de vista espiritual. Muitas vezes, um processo depressivo ou doenças, né, de transtornos mentais, elas não são geradas por obsessões, mas a condição que a pessoa vai se encontrar por causa dos pensamentos vai colocá-la numa situação de ser vítima fácil. Lembra que a mãe do André Luiz falou? Se você precisar, eu virei. Basta pensar. Se basta pensar para a mãe do André Luiz chegar, também vai bastar pensar para chegar aos obsessores. E é aqui que mora o detalhe. Falo até para mim mesma. A gente não entende o poder do pensamento. Eu não entendo o poder do pensamento. O tamanho dele, entendeu? Eu não entendo. Se vocês entenderem, eu fico felicíssima, mas eu não entendo. Eu racionalizo, mas eu sinto. Eu confio plenamente aqui. Não, várias vezes eu me sinto no abismo. Mas em algumas eu me permiti sentir e senti que eu fui içada com um cajado. E é por isso que eu tô desse lado aqui, né, compartilhando com vocês. Então, a gente tá nesse processo e se, por exemplo, quando alguém te perguntar em qualquer situação, né, você tem alguma coisa para tratar, você tem alguma questão para resolver nessa vida, se você virar e disser, não tenho, não tem nada, viu? Tá tudo perfeito. Você se preocupa? Porque se você não tem nada para fazer aqui, tá chegando sua hora de ir embora. Porque aqui só fica quem tem que trabalhar alguma coisa, ou várias coisas. Agora, se você disser, não tem nada, olha, não tem problema, não tenho. Problema de infância, trauma de infância, não tenho. Gente, ou você não tem, ou você não percebeu que tem e é tão grande que você não quer nem olhar para eles. Resolveu ligar o piloto automático nessa vida e passar reto aí. Tudo bem, pode, não tem problema nenhum. Você imprime a velocidade que quer dar para a sua evolução. Mas saiba que nós estamos num momento que nos convida ao autoconhecimento. Porque depressão e ansiedade são duas questões que são as questões do século XXI. Se tu não tem depressão, tem ansiedade. Se não tem ansiedade, tem depressão. Isso quando não tem os dois juntos. Tá? Então, quem não tem, tá excelente. Mas deixa eu só dar um recado. Quem não tem ansiedade, depressão, quem não tem um probleminha, um trauma da infância, deveria estar mentorando a humanidade. Deveria estar no nível assim, tipo Chico Xavier, Nelson Mandela, Gandhi. Eu tô bem distante desse patamar, então já tô aqui dizendo, tem muitas questões para tratar. E quando eu faço isso,
eu também me liberto para errar. Eu me culpo e me puno menos, ou pelo menos com menos intensidade, ou por menos tempo. Se antes de saber que não tem problema admitir que eu tenho problema, se eu passava às vezes um mês remoendo aquilo dentro de mim sozinha, hoje eu já vou buscar ajuda muito mais rápido. Porque ter problema não invalida quem eu sou. Porque Deus nos ama acima de tudo. Como é um amor que talvez nós não estejamos acostumados a sentir, e quando a gente sente por pouquíssimas pessoas, então a gente não consegue extravasar e imaginar, por exemplo, os pais imaginarem amando a humanidade como eles amam os filhos. Entendeu? Então, assim, nós conseguimos ir até onde a gente vai como humanidade. Mas então vamos pegar aqui, se nossos pais dizem que nos amam incondicionalmente, se nós já tivemos provas, né, de ver, por exemplo, casos de pais chorando pelo cadáver de um filho que era extremamente comprometido, né, com a lei aqui da terra, por ter cometido vários crimes que a lei diz que não deveriam ter sido cometidos. Se ainda assim ela tá lá rezando por ele, amando ele, perdoando ele, se elas vão, por exemplo, às cadeias visitar, né, é um amor pelo qual a gente deveria prestar mais atenção. É um amor que ele é próximo ou caminha para o lado do amor de Deus. Um amor desinteressado, né? Um amor que sonha com a reparação do filho. É claro, ela não queria ver o filho ali, enfim. Mas é um amor que ainda assim, mesmo que você esteja preso, mesmo que você tenha sido um serial killer, ainda assim eu te amo. Esse é um pouquinho assim do amor de Deus por nós. Mas a gente tem medo de se conectar com o amor. Muito medo. Medo de mergulhar nas nossas profundezas. E aí a gente sempre fica no rasinho. Então, o Salmo 23 nos convida à reflexão de, mesmo diante, né, do vale da sombra da morte, e imagina a gente aqui olhando lá para o vale da sombra da morte, eu tô aqui embaixo e eu tenho uma montanha gigantesca, e eu tô lá no escuro à noite sozinha, ainda assim Deus está conosco, porque Ele disse: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Boa noite.